Você já teve a sensação de acordar numa segunda-feira, sabe aquela segunda-feira brava mesmo? E parece que você já acordou cansado, desanimado, sabe? Que a sensação de que a vida para você não vai, que não importa o tanto de promessa que você tem, que você já ouviu promessa, sabe? Aquele dia que parece que você foi num culto, você foi na igreja no domingo, mas parece que a tua vida parece que, cara, mais uma palavra, recebi uma palavra, cara, mas eu tô cansado de palavra. Talvez você está cansado. É com você que eu quero falar hoje. Nesse vídeo, eu quero tirar a tua dúvida. Ontem eu gravei um vídeo, e eu vou deixar aqui no card, falando um pouco sobre isso. Sobre os pilares de o porquê que uma pessoa se sente tão cansada, mesmo ela sendo servo de Deus, orando, jejuando, sabe, lutando, sendo uma pessoa, sabe, que vai para a vida, que garra, que tá disposta a fazer o que precisa ser feito, mas parece que a vida não anda, parece que a vida não vai. O problema não é falta de promessa, você sabe que não é falta de promessa, que você tem promessa. O problema não é falta de você busca, você vê pessoas que buscam muito menos que você, tendo um resultado melhor do que o seu. Você sabe que não é isso, mas você não sabe o que de fato está acontecendo com você. Ontem eu gravei esse vídeo e hoje eu quero aprofundar em um dos três pilares. Os três pilares que eu falei ontem foi disposição, capacidade e maturidade. Hoje eu quero me aprofundar um pouco mais em um dos pilares, que é o pilar da maturidade. Então eu quero me aprofundar um pouquinho aqui nesse breve vídeo. Eu quero poder talvez ser boca de Deus aqui para você, para trazer uma resposta ao teu coração que você tem orado e pedido para Deus. Então marca aí Mateus 7, 24 a 25, que é onde a gente vai trazer essa explanação aqui, e eu quero poder te trazer esse alívio para que você possa então compreender um pouco mais. Olha o que fala aqui em Mateus 7, 24, 25. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu podia trazer muitos outros versículos, mas eu decidi trazer esse versículo porque ele é peculiar para aquilo que eu quero falar sobre maturidade. Tem muitos versículos que daria para a gente usar isso, como o versículo que a gente usou no vídeo de ontem, né? Que é o Gálatas 4, capítulo 1, que fala que mesmo quando era menino, mesmo sendo herdeiro de tudo, eu estou debaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo Pai. E esse versículo de Gálatas 4:1 fala que a maturidade está ligado realmente a uma criança. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é que nesse versículo de Mateus 7, 24, ele deixa muito claro que tudo que você for construir, você precisa construir em cima de uma base muito sólida. Tudo que você for edificar, Deus colocou Deus colocou uma pedra para que a gente possa edificar tudo debaixo dessa pedra, tudo debaixo dos nossos princípios, tudo debaixo da palavra de Deus, e você possa então fazer tudo que tiver que fazer embaixo dessa base. Deus ele usa Deus ele não edifica sobre um fundamento que é oscilante. A Bíblia fala assim: não pense o homem de ânimo dobre. Sabe aquele homem que uma hora ele está crendo, uma hora ele não crê, uma hora ele está, uma hora ele não está. Essa pessoa, a Bíblia fala assim, que é um coração de homem dobre. Uma hora ele acredita, uma hora ele não acredita. A Bíblia fala assim: ó, não pense que esse homem receberá alguma coisa do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus gosta de pessoas que sejam constantes, que seja firme naquilo que acredita. Não porque ele está sentindo, porque agora vem um arrepio diferente. Não porque agora eu sinto que vai. Não, não, porque ele acredita no fundamento, na palavra, que seja sólido. E essa solidez, ela só vem com maturidade. Então é necessário você entender que coisas que podem tudo para ser uma benção na tua vida, se ela chegar num tempo de você estar imaturo, aquilo pode destruir. Quantas pessoas que você conhece, de coisas simples, de pessoas que às vezes você viu, isso aconteceu diversas vezes comigo, de pessoas que chegavam na igreja sem perspectiva de vida, chegava desempregado, chegava faltando até o que comer em casa, né? E aí ele começava a ir para a igreja, ele começava a ter o primeiro amor dele, e ele começava a buscar a Deus, e você via ele no culto de terça, você via ele no culto de quarta, você via ele na sexta-feira da libertação, você via ele domingo de manhã, domingo à noite, você viu um rapaz passando aquela fome do primeiro amor. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém assim, ou você mesmo já vivenciou isso. E aí chega um momento que a vida parece que começa a fluir, né? Por quê? Porque ele está buscando, ele está ali, e Deus começa a abençoar, e aí ele começa, então, as pessoas começam a ver a busca dele, ajudar ele, aí ele começa a comprar roupa, ele arruma um serviço, daqui a pouco ele vai ver, tá com uma namorada, e aí você vai ver daqui a pouquinho esse rapaz que ia todos os cultos, ele já não vai todos os cultos mais. Ele vai um ou outro culto, daqui a pouco ele vai uma vez só na semana. Aí quando vai, chega atrasado. E aí você começa a perceber que o rapaz já não está vindo mais nos cultos, daqui a pouco ele para de vir nos cultos, aí você tromba ele,
na rua, no mercado, né, no shopping. Falou, ô, fulano, quanto tempo que eu não te vejo, tá assim, assim, assado. Aí você perguntar, falou, então, pastor, eu tô precisando ir pra igreja, precisamos voltar. Nossa, eu tô trabalhando tanto, cara, tô fazendo hora agora, aí eu tô com a minha namorada lá também. Nossa, tá correria, mas eu preciso ir pra igreja, eu preciso estar indo lá e tal. E você vai ver que daqui a pouquinho a gente já sabe o que vai dar nisso. Sabe o que vai acontecer? Ele vai perder o serviço, a namorada vai largar dele, ele vai voltar a estar casado de novo, aí daqui a pouco você vai ver o cara fervoroso na igreja de novo. Aí eu falo para ele assim: até quando, irmão? Até quando você vai precisar passar por desafios para poder se aproximar de Deus? Porque aqui não é questão dele ir ou não para a igreja, é a representatividade que a igreja tem. Porque se a pessoa não está indo na igreja, principalmente nesse caso por falta de tempo, você não está tendo tempo para ir para a igreja, para ter comunhão com os irmãos, que ele viveu um momento legal ali, ele não vai ter tempo também, não está tendo tempo talvez para orar, para ler Bíblia do jeito que era. Ele começou a negociar. Sabe com quem aconteceu isso? Com o próprio Abraão, o pai da fé. A Bíblia fala que quando ele levantava altar, ele fazia isso, ele fazia aquilo para o Senhor. Quando Deus deu para ele Isaac, a Bíblia fala que Abraão já não estava mais levantando altares para Deus, já não estava buscando a Deus como ele buscava antes. E aí Deus fala e faz o pedido que a gente conhece muito, né? Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama. Deus não precisava nem ter forçado tanto, né? Ele já entendia que seria Isaac. Apesar de ele ter o outro filho também, Ismael, mas ele sabia que Deus estava falando do filho que Deus deu para ele, e não do filho que ele colocou a mão. Mas isso é uma outra história. Mas lembra que isso só veio por quê? Porque Abraão deixou de buscar a Deus com aquilo que ele buscava, porque ele se envolveu tanto com o filho, e Deus pediu o quê para ele? O filho que Deus o deu, porque Deus só pede de nós aquilo que ele já nos deu. Então aí você vai ver que o tempo de Abraão, ele já não tinha o mesmo tempo, ele já não tinha a mesma disposição para fazer o que ele fazia antes, quando ele estava na presença de Deus. Então o que Deus chamou a atenção dele, falou: Abraão, então me dá de novo aquilo que eu te dei. Só que Abraão, conhecendo a Deus, ele sabia que, você vai ver no livro de Hebreus, ele falava assim: nem que fosse da cinza, Deus ia trazer meu filho de volta. Mas ele foi obediente a Deus e foi lá e entregou Isaac. E na hora que ele foi para sacrificar Isaac, Deus falou: não, Abraão, não precisa mais, porque agora eu sei que você me ama. Quantas pessoas também não passam por isso? Quantas pessoas Deus não tem que pedir o Isaac? Talvez você está passando por isso. Talvez você está passando por um momento em que Deus te deu algo e agora você perdeu, você teve que se dispor daquilo que Deus te deu. Eles falam: nossa, como que Deus deu? Agora Deus tirou, Deus permitiu perder. E aí você precisa fazer essa reflexão. Tenha essa percepção, porque eu quero que você saia aqui desse vídeo aqui com uma percepção clara, para que você possa tomar uma decisão e assim entrar em uma ação de fazer um compromisso com Deus novamente. Então, fica aqui, primeiro, Deus precisa encontrar uma base sólida para poder assim ele realmente cumprir a consolidação daquilo que ele já te prometeu. Queremos a benção, mas nós não aguentamos a estrutura. Tem coisas, irmãos, que a gente acha que nós está preparado, mas nós não estamos. A Bíblia fala assim que tem caminhos que para o homem parece reto, mas o final é final de morte. Quantas vezes nós achamos que acreditamos, porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É o que está escrito na palavra de Deus. Então, o nosso coração, que nós achamos que nós conhecemos, nós não conhecemos, mas é dele que provém as fontes da vida, como diz a palavra. Então, se o nosso coração é corrupto, mas é dele que provém a fonte da vida, meu irmão, entenda uma coisa: a única coisa que o diabo está precisando encontrar é onde está alicerçado o teu coração. O diabo ele não vai querer tua casa, o diabo ele não quer teu carro, a não ser que lá esteja o teu coração. Porque o que ele está buscando é o teu coração. Então, a maturidade faz você entender o que é de verdade importante para Deus. E aí a gente fecha aqui com o cumprimento da herança, porque é uma herança. Quando você recebe isso de Deus, Deus está te dando algo que você não tinha nem merecimento, porque a herança não tem merecimento. Herança, alguém conseguiu aquilo e está te participando. Né? Aqui no caso da nossa herança espiritual, daquilo que Jesus conquistou na cruz, é uma herança. Herança na mão. Só que a herança na mão de uma criança pode gerar uma lambança muito grande. Então eu quero que você entenda e saia daqui desse vídeo procurando a maturidade, procurando se esforçar para amadurecer. E aqui eu quero fechar com algo que é muito importante para a maturidade chegar também, que é o processo do tempo. Um tempo, e é o tempo mesmo, o tempo que às vezes você precisa. Jesus precisou, com 12 anos ali, era uma pessoa que tinha conhecimento, tinha disposição, mas ainda não tinha tempo. Ele estava com 12 anos, ele precisava amadurecer ainda. E às vezes hoje nós somos uma geração que vive uma crise de ansiedade muito grande. Esse dia eu tive que conversar com a minha filha, né, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está com seus
13 anos, quase 14, né? Então, o auge da ansiedade, né? Então, ela falou assim, pai, como é que eu faço para parar a ansiedade? Eu falei, filho, você tem que parar de pensar em coisas que não estão no seu controle. A ansiedade é excesso de futuro, você está muito preocupado com coisas que não tem nada que você possa fazer que vai mudar aquela situação. Então, para e pensa naquilo. Ele falou, não, pai, mas eu não estou pensando em nada. Eu falei, filho, você está pensando em alguma coisa, só que você não está consciente para aquilo que você está pensando. Toda hora que vinha alguma essa crise que você acredita ser ansiedade, para e pensa no que eu estou pensando. E muda o foco daquilo que você está pensando. Ó, já estou te dando uma dica para você trabalhar a tua ansiedade aí. Tá bom? Eu não quero deixar esse vídeo longo, mas eu quero de verdade que você pegue pelo menos um tópico daquilo que eu peguei aqui para você. Uma percepção diferente. A gente tem aqui o que a gente chama de PDA, é o que muda a vida de uma pessoa de verdade. Que é o que? Percepção, decisão e ação. Então, pegue um P, que é uma percepção, pelo menos uma percepção nesse vídeo. Tome uma iniciativa de tomar uma decisão, decida algo, porque decidir é algo grandioso, e aí entre em ação. Uma ação que eu já quero poder deixar para você aqui, até como desafio, eu vou deixar um link aqui do nosso site abaixo, e eu queria que você entrasse em contato lá no link, pegasse meu WhatsApp e marcasse a tua o teu atendimento, o teu diagnóstico rápido, para eu poder te dar uma percepção que a gente chama de ponto cego, de algo da tua vida que você não está vendo. É totalmente gratuito, tá bom? É um atendimento que ele é rápido. Eu vou te mostrar alguns pontos da tua vida, talvez que você não está vendo e precisa de atenção. Se você quer me ajuda de forma gratuita, entre em contato. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até o próximo.